Olá, boa tarde, bem-vindos a mais uma live. Hoje vamos tirar as dúvidas e aprofundar os pontos que vocês mandaram. Estou aqui fixando o tema da live, como usar a mente para emagrecer. Foi o tema que eu trouxe na terça-feira. Para quem não me conhece, sou Marta Fonseca, psicóloga especializada em emagrecimento e tenho a mentoria Emagrecendo com Leveza. A Mari vai entrar aqui para trazer as perguntas, mas quem quiser também fazer perguntas ao vivo pode mandar nos comentários para a gente esclarecer sobre esse tema tão interessante, ou seja, o emagrecimento, a mudança de hábitos começa pelo comportamento de fora para dentro, com uma prescrição, uma que é mudando a sua mentalidade, a forma de pensar. Olá, Mari, Oi, Marta, tudo bem-vinda. bem? Obrigada mais Tudo uma vez. bom? Tudo bom? E Tudo aí, ótimo. temos perguntas sobre a live de terça ou outras que mandaram? Hoje, na verdade, eu achei que a gente poderia aprofundar numa coisa bem legal que você falou na última live, sobre desafios. Porque a gente conversou sobre, você deu uma aula sobre como a gente usa a mente, né, para mudar, para ajudar a gente no processo de emagrecimento e mudar esses hábitos de forma natural, de forma positiva, de dentro para fora. Certo. E me chamou muita atenção quando você falou dos desafios que as pessoas encaram, pensando que passando aquele desafio, né, 21 dias, X dias, Y dias, excelente. Só preciso passar por isso, né, para aguentar, preciso ficar firme aqui nesses dias e depois tá tudo certo, mudei. Isso eu achei válido a gente chamar a atenção, porque é uma coisa que eu já vivenciei e eu acredito que muita gente vivencia. Existem até as discussões, né? Quantos dias que são? Eu já tive diversas Uhum. discussões dessas, de quantos dias que são para você mudar os hábitos. Sendo que no final, o que importa, mudança da mentalidade para o autoconhecimento contínuo, né? Sim, Então, sim. fala, vamos aprofundar um pouco sobre isso. Vamos aprofundar nesse assunto. O que você tem visto aí das pessoas passando com relação a esses desafios? Que tem certeza que mais gente vai se identificar. Certo. A conexão, não sei se é a minha ou se é a sua, está um pouco falhando, mas vamos lá. Esse é um Deixa eu só tentar ótimo. colocar em uma rede. Certo. Vou começando aqui. Esse tema do desafio é bem importante, é fundamental. E o que eu acho importante da gente pensar é assim: se você vai usar o desafio para se desafiar, no sentido de tentar uma coisa diferente, como eu sempre falo, né? É importante ter a mente aberta para a mudança, ter a curiosidade para experimentar coisas novas, sair ali daquela postura rígida ou daquele pensamento fixo, por exemplo, como eu escuto algumas mentoradas quando começam, nossa, mas eu não vivo sem meu pão, não, eu não consigo ficar sem meu café da manhã, ou então, como assim não comer arroz com feijão, né? As pessoas, claro, passaram ali 20, 30, 50, 60 anos fazendo a coisa de uma certa forma e aquilo vira uma verdade, vira algo absoluto. Então, você se desafiar com essa visão de experimentar algo novo, se colocar numa situação nova e estar aberto para ver o que você sente, como você reage, isso é super interessante, né? Então, o desafio como uma motivação para você mudar, mas vendo a mudança como algo no longo prazo. Se você encarar o desafio como algo assim, como você comentou, vou fazer por 21 dias e está tudo resolvido, como se ou o hábito fosse colar de uma vez, né? Tem essa história aí de que 21 dias o hábito se estabelece, ou então depois eu posso voltar
para minha vida antiga, aí o desafio não tem muito sentido, né? Então no fundo, a gente volta para o tema de terça-feira. Tudo depende da sua mentalidade, como você encara o desafio, né? Ou como você interpreta, como você entende o desafio num projeto maior de mudança. Ele por si só fazer o desafio não adianta, né? Porque senão Gente, é a mesma coisa que é uma dieta, né? Aquela visão clássica da dieta, que a pessoa faz ali por 1, 2, 3 meses e depois, acabei, ufa, graças a Deus, finalmente. E volta tudo como era antes, e com certeza voltam os velhos hábitos, volta o peso, voltam os problemas, né? Então tá tudo na mente. Se você mudar a mente, desafio é bem-vindo. é igual aqueles desafios que a gente vê por aí, né? As ofertas que a gente vê que se resumem ao desafio. Eu vou fazer desafio aqui, detox, desafio jejum X dias, mas que o projeto é somente isso. E aí tá, a gente vê muito resultado mesmo, realmente, fazendo jejum durante uma semana, né? Dependendo do quanto você consumir, é quase impossível você não perder realmente alguma coisa. Mas, e quando termina aquela semana, né? Aquela semana do desafio? Será que é o suficiente para manter, né, aquele peso? Porque você faz uma semana de desafio ali e se você volta com a mesma mentalidade, acabou, retoma tudo de novo, né? Exatamente, exatamente. E pode até ser pior, né? Porque se você não trabalhou a sua mente, não mudou a mentalidade, não colocou o desafio como sendo só uma motivação, um empurrãozinho de um projeto maior, ele pode até ser gatilho, por exemplo, uma compulsão. Né? Aquela história que muitos nutricionistas falam, restrição gera compulsão. Eu até concordo que em algumas situações pode servir como gatilho, não como causa, principalmente quando você não trabalha a sua mentalidade e, claro, suas emoções. Você só coloca o desafio ali, vou fazer, sem fazer um trabalho interno anterior, para encarar esse desafio como só uma etapa de uma transformação maior. Senão você vai começar aquele desafio naquela visão pesada, como a gente fala, né, que é o oposto da minha proposta, mirando, basear a mudança ali temporária no controle, na disciplina, na força de vontade, numa vivência de sacrifício, de esforço, que você está contando os dias, né? Fica ali no calendário, menos um dia, e quando acaba, você, ufa, Deus me livre, nunca mais, estou cansada, porque força de vontade cansa, né? Come a E peça, come aí 5 dias. e aí, muitas vezes, você até vai com aquela sede, né, de recuperar o tempo perdido. Então, você mencionou o jejum. Aí a pessoa sai e come, né, feito doida, e come só porcaria, porque tá morrendo de saudades do chocolate, do sorvete, da batatinha frita, da pipoca e do não sei o quê. Então, assim, não serviu de nada. Pelo contrário, bagunçou mais ainda, né, a cabeça e as emoções, e a pessoa pode, na verdade, começar a ter até uma relação mais conturbada ainda com a comida. Ou seja, aí nesse sentido, o desafio é equivalente àquelas dietas malucas, né? De comer só abacaxi, só melancia, só salada, né? Então, o desafio tem que ser muito bem trabalhado e ter um trabalho prévio antes do desafio, né? Emocional e mental, e encarado, contextualizado dentro de uma mudança mais global e permanente, né? Deixando Realmente claro que mudança é de só um vida. passo, né? Que é um passo da transformação, não é? Exato, exato, exato. Por Agora, isso que a gente até usa o desafio, né? A gente propõe aqui desafios para os nossos participantes, ou até na própria mentoria, mas dentro desse trabalho maior, né? De longo prazo e maior no sentido de englobar a mentalidade, englobar a gestão das emoções, ter outras estratégias além do desafio, né? agora, e quando a pessoa acredita que ela está fazendo certo?
Porque existe casos assim que a pessoa acredita que ela está fazendo a mudança da mentalidade, mas igual, eu vou dar um exemplo, acho que você vai entender melhor. Esse é um Ah, caso próprio, esse é um caso próprio. Que eu acho, eu estabeleci que eu quero chegar a um peso, quero emagrecer. E aí eu fui ajustando meus hábitos, não cortando o café da manhã, porque tudo bem para mim ficar mesmo sem o café da manhã. E, e aí eu tô acreditando nisso, que eu estou em déficit calórico. Porém, é, não ter esse cálculo, né, de o que eu tô perdendo, ficar o máximo de tempo sem comer, achando que isso está sendo benéfico. E depois compensando, porque acaba que em alguns momentos eu acho que acontece isso de perder a força de vontade, né? E comer ali um pouco mais, fazer outras refeições mais tarde. Então acaba que eu acho que eu tenho compensado a refeição que eu tiro de manhã à noite. Quando eu ainda uhum, estou aqui trabalhando, o tempo está passando, aí está apertando aqui, porque o horário está acabando. E aí eu acho que eu estou compensando. O que a gente faz nesse caso? Porque inicialmente eu acho que eu estou no caminho certo, mas eu vejo que pode não tá fazendo resultado, não está tendo resultado por causa disso. O que mais que eu posso mudar? uhum. Para saber se está no caminho certo, primeiro essa dimensão da mentalidade ou das emoções, é, vamos dizer assim, um ponto importante é você estar consciente. Você está atenta, você está conectada com você mesma, né? Então, se você está fazendo uma estratégia, por exemplo, o jejum, ou modificando algo na sua rotina, na sua alimentação, e você está percebendo que você está com um pensamento meio, vamos dizer assim, perturbado, né? Pensando demais em comida, ou pensando demais na perda de peso, ou preocupada, tensa, ai, quantos minutos faltam para eu acabar, para eu poder comer, ai, mas né, você não está tranquila, você não está em paz, você não está com bem-estar. Ou então você está ali também com as emoções meio difíceis, né? Ansiosa, é, uma agonia para comer ou para não comer, aí desconfia. Então, aquele desafio não está caindo bem, vamos dizer assim, né? Ainda precisa de um preparo. Precisa desistir? Não, não necessariamente, mas de você estar atenta a esse padrão de pensamentos que estão ali chegando, que estão denunciando, estão demonstrando que tem algo ali que não está fluindo bem, e também estar atenta àquelas emoções e trabalhar nelas. O que está me deixando ansiosa, o que está me deixando agoniada, por que eu estou aqui nessa pensação, qual é o gatilho, quais são, né? Sozinha é um pouco mais difícil, né? Mas se você está com um acompanhamento, uma mentoria ou num grupo, aí é mais fácil de trabalhar esse preparo anterior e, claro, o trabalho ao longo do desafio, porque um desafio, ainda mais quanto mais difícil ele for, no sentido de mais diferente for da sua rotina, mais ele vai suscitar pensamentos e emoções que às vezes você não estava prevendo, né? E aí a oportunidade, quando você está num grupo, ou num programa, ou numa mentoria, ou numa terapia, enfim, de você aproveitar aquela oportunidade, aquelas emoções, aqueles pensamentos que surgiram, para você se trabalhar e fazer o processo aí do autoconhecimento, o autodesenvolvimento e o desafio ter um resultado positivo, né? No caso específico do jejum, quando você pergunta o como ou o que comer, ou se está exagerando depois, o mais importante, né, Mari, que a gente fala é a qualidade dos alimentos. Então, se você termina um jejum, é muito importante que você foque na qualidade, porque de nada adianta, ou é pior, né, para a saúde e para o emagrecimento, você fazer um jejum e depois comer um monte de porcaria, né? Porcaria que eu falo são alimentos de baixa densidade nutricional. O que é isso? Por exemplo, um pão. Um pão, ele tem muito volume
muitas calorias ou muitos carboidratos, independente da sua abordagem, se você está focando em carboidrato, se está focando em caloria, com poucos nutrientes, né? Então você vai comer um sanduíche, você vai ali se encher de nada, né? Agora, se você vai comer uma carne, verduras, saladas, aí não tem que preocupar com a quantidade, aí você vai se regular pela fome, pela saciedade. E aí não tem, inclusive, não tem problema você comer, vamos dizer assim, as calorias que você tinha necessidade naquele dia. Porque o fato de você ter ficado um intervalo maior sem comer, isso já é o processo. Você não precisa necessariamente ficar preocupada em fazer um déficit calórico, né? Foca na qualidade e foca no trabalho dos alimentos e foca no trabalho mental e emocional que tudo vai dar certo. Agora, claro, né, se você fica também num desafio e a cada dia você quer já ver o resultado, aí não funciona muito, você está na agonia, na ansiedade, né? Então, fiz um jejum hoje, deixa eu ver, deixa eu subir na balança, quantos quilos eu perdi? Porque não funciona assim, é no médio prazo, né? Você pode até se pesar todos os dias, por exemplo, mas o mais importante é o gráfico, né? É o da semana, do mês, porque tem uma variação, né? E claro que logo após um jejum, a diferença na balança vai ser maior do que de fato uma perda, né? E o mais importante do jejum é ele mudar ali o seu metabolismo, te ajudar a entrar num metabolismo de processar mais gordura em vez de carboidrato. Então, não é uma conta matemática só de quantas calorias eu ingeri no dia. Por isso que a qualidade é mais importante, porque durante o jejum você aciona ali, você ensina o seu organismo a ele usar a gordura que está na reserva, né, nas células gordurosas, nas suas gordurinhas, para usar como combustível. E aí depois é importante você focar numa alimentação com qualidade para ajudar o corpo a continuar nesse metabolismo. Então, logo depois que você sai do jejum, é interessante não comer muito carboidrato, justamente para não sair desse metabolismo da queima da gordura. Além do que a maioria se não todos, alimentos ricos em carboidrato, eles têm pouca densidade nutricional, né? Você pensar o arroz, o macarrão, o pão, batata, mandioca, é, a inhame, todos esses, se você olhar, eles têm muito volume, muitas calorias, muitos carboidratos e poucos nutrientes. Se você comparar com a carne, por exemplo, né, ou com outros tipos de verdura, então, por isso também, o seu organismo está ali precisando de um monte de nutrientes, e é bom que ele continue naquele metabolismo da gordura, se você quer queimar a gordura do seu corpo, tanto faz, né? A gordura do corpo é a gordura que entra. Então, você comer ali uma alimentação mais focada na proteína, nas vitaminas e com gordura, né? Ali a gordura da carne ou um azeite que você vai temperar, é mais interessante, porque é como se você mantivesse o processo, né? Prolongasse o processo que você acionou no seu organismo durante o jejum. É, pensando aqui nos meus hábitos, realmente, pode ser isso mesmo. Ficar lá naquele horário do jejum sem comer, mas depois já ingerir carboidrato na próxima refeição. Né? Claro que não é só carboidrato. Eu como lá uma tapioca com ovo e queijo, mas Uhum. ainda tem a tapioca. Faz diferença? Ainda assim? Mesmo se tiver com outras proteínas? Faz. Claro que é melhor, né? Mas, por exemplo, você pode deixar a tapioca para o dia seguinte, porque como você ficou ali algum tempo sem comer ou pulou uma refeição, para você focar nos nutrientes, né? E numa alimentação com um pouco menos de carboidrato, pelo menos nesse dia. Então, é interessante para você manter a estratégia, né? Tá. E será? Aí eu fico pensando, né, na mentalidade por trás. Claro que isso é mais tranquilo para quem não tem tanto sobrepeso assim, né? A gente vê.
Eu quero lá emagrecer uns 5 quilinhos ali, mas eu fico pensando, não sei se eu estou me sabotando, porque eu sei que eu quero, mas toda vez que eu tenho uma escolha, e eu sei que é uma escolha, eu falo, eu posso não comer isso aqui. Eu ainda deixo para lá a minha vontade, sabe? Parece que a cada vez que eu me deparo com uma situação de comer aqui ou calma, faz um pouco mais de déficit para você chegar lá, eu falo, não é tanto assim. Será que eu não quero tanto assim? Às vezes eu fico pensando isso na minha cabeça. Uhum. Tem duas questões que eu acho que dá para a gente focar aí. Primeiro que é uma tendência nossa ter dificuldades de, no momento imediato, fazer tomar uma decisão que inclua o futuro. Isso tem até um termo, né, em psicologia da intemporalidade, ou seja, como é difícil a gente trocar o presente pelo futuro, ou seja, abrir mão de algo agora, aqui, que está na minha mão, por exemplo, uma comida, é algo concreto, é certo, por algo incerto lá no futuro que eu não sei quando, né? Um resultado, um emagrecimento, ou, né, isso é muito estudado na psicologia econômica, né? Então, por que que as pessoas se endividam? Porque é muito mais fácil elas tomarem a decisão de comprar alguma coisa agora, pagar mais caro, se endividar, põe lá no cartão de crédito, do que, não, eu quero tal celular, então eu vou juntar o dinheiro, daqui a 6 meses eu vou ter o dinheiro e vou pagar mais barato e vou adiar a minha satisfação. A gente tem dificuldades, né, em adiar a satisfação e trocar por algo no futuro. Então, sabendo disso, é importante você criar estratégias para lidar com essa situação, né? Porque elas acontecem no dia a dia. Uma das estratégias é você já decidir de antemão, né? Você não deixar ali para o calor do momento, ainda mais quando a coisa está perto de você, né? Tá ali aquele, sei lá, um bolo de chocolate olhando para você, aí você fala, e aí, vou ou não vou? Vou ou não vou? Né? Nem dura, não dura Então, muito não. é claro que muitas vezes acontecem imprevistos, você vai ter que decidir na hora. Mas se está muito eh, definido para você a escolha que você fez, o seu planejamento, o tempo que você vai esperar para obter aquele resultado, e o resultado está muito visível para você, né, mentalmente, fica mais fácil. Por isso que a gente faz todo um trabalho, por exemplo, na mentoria, de definição de objetivos, trabalha lá, tem um exercício do coaching, né, que você trabalhar as escolhas, então o que você perde, o que você ganha com cada escolha, porque escolha é isso, é perder e ganhar, né? Eu abro mão de uma coisa para ganhar outra. Então a gente faz um trabalho bem profundo de detalhar e clarear o que que você está ganhando, o que que você está perdendo, porque às vezes isso não está claro, né? Não está tão evidente. Então, como você está, você fez todo esse trabalho mental e de escolhas que também envolvem ali emoções, envolve abrir mão, e lidar com a frustração, trabalhar o seu sonho, transformar o sonho num projeto. Então, está tudo muito mais claro e aí a decisão ali no momento fica mais fácil, porque na verdade você já decidiu antes e quando a situação aparece para você, você já tem né, vamos dizer assim, 80% decidido. Os 20% é aquilo, bom, vale a pena sair do meu plano ou não? Que também, né, coisas radicais geralmente não funcionam. Então, é importante ter uma flexibilidade. De repente, aparece ali um bolo de chocolate, você está com muita vontade, o bolo é muito gostoso, vale a pena, e você, né, vai abrir uma exceção. Aí, nesse ponto também, a gente pode trabalhar muitas estratégias de como escolher as exceções. Acho que foi na live da semana passada, eu falei um pouco sobre isso, né? Então, por exemplo, a minha vontade está muito grande. Por quê? Se a vontade não está tão grande, né? A vontade de comer, sei lá, um doce. Vamos pensar aí que é o grande, né? As mulheres, então, vivem tendo vontade de comer doce, né? Ainda mais, sei lá,
Na época, algumas na época TPM pode, né? da Começar. TPM, né? É, da menstruação. Então, assim, a minha vontade está grande, porque se ela não está grande, se ela não estiver grande, o prazer vai ser pequeno, né? Quando você faz uma coisa que não, né, o desejo não é grande, é um pouco sem graça. Então, o primeiro ponto é você se perguntar: meu desejo está muito grande? Ou é só porque apareceu ali e aí eu vou e como? Ah, só porque eu vou também na manada, né? Tá todo mundo comendo, é uma festinha de aniversário no meu trabalho, então eu vou comer também. Então, de você estar atenta, conectada com o seu desejo, de ter consciência do tamanho dele, porque aí você prevê o tamanho do seu prazer. Se o prazer for pequenininho, vale a pena? Essa é a primeira análise que tem que fazer. Depois, analisar o candidato para a sua exceção. Então, aquele doce que está ali como oportunidade, ele vale a pena? Se você parar para pensar, são poucas as vezes que um doce realmente é bom, ainda mais se for bolo de trabalho. Não sei. Não. Eu É? sou suspeita para falar, viu? Sou Bom, aí é suspeita. um outro ponto. Aí é um outro ponto que a gente vai lembrar. Se você está fazendo um processo de adaptação do seu paladar, de você comer menos açúcar, comer alimentos de mais qualidade, né? Por exemplo, não comer margarina, não comer, né, outros tipos aí de gorduras, produtos industrializados, né, maionese, ketchup, você fazer mais em casa as coisas, o que que vai acontecendo? Você vai aguçando, vai apurando o seu paladar. Então, você começa a ficar mais exigente, fica mais chata. Não é qualquer coisa que vai te satisfazer, não é qualquer pão, não é qualquer biscoito, não é qualquer torta, não é qualquer doce. Então tem essa questão também da adaptação do paladar e se você está bem focada, como eu falei, fez todo esse trabalho de escolhas e de especificação dos objetivos e de definir ali o seu projeto, né? A gente transforma, faz um trabalho de transformar o sonho num projeto, tem que valer muito a pena para valer a pena, vamos dizer assim. Então, no caso doce, ele tem que ser muito gostoso. Aí pode acontecer, por exemplo, às vezes você bate o olho e já vê que não é bom, que é aquele doce cheio de aquela cobertura com gordura hidrogenada, que você come, aí fica aquela gordura colada no céu da boca. Vai dizer Tipo que isso é aquelas bom? sombrinhas, sabe? As É, sombrinhas, não, aquelas você vê bolinhas de papel alumínio. aquele doce cheio de corante, ou então aquele bolo seco. Não, não vale a pena. Você já olha e fala assim: eu vou ficar aqui só no cafezinho para conversar e acompanhar meus colegas de trabalho. Tem alguns que têm uma cara de gostoso. O que que eu faço? Eu pego um pedaço pequeno, bem pequenininho, só para experimentar, para checar. Será que esse aqui é um bom candidato? Ele realmente merece, né, eu sair aqui do meu hábito, do meu padrão, porque, né, eu já atingi meu objetivo, vamos dizer assim, mas preciso mantê-lo. Então, claro, você até tem um pouco mais de flexibilidade, mas eu não vou sair à toa, né? Então, às vezes eu experimento, na primeira, né, garfada, eu já vejo, não vale a pena. Aí eu não pego mais. Se for bom, aí eu pego um pedaço mais razoável, né? Não só um pedacinho para experimentar. Então, são estratégias que a gente vai internalizando, que a gente vai ensinando, que eu vou ensinando na mentoria, também trago aqui nas lives, para você aplicar para esse momento difícil, como você falou, de vou ou não vou, como não come, quando você vê, já comeu e jogou para o alto o seu objetivo, né? Não, e olha como é que eu relacionei isso com o que uma seguidora. Esse barulho. Ah, aí eu relacionei Alguma sirene aqui. ah, relacionei isso com um papo que a gente estava batendo com uma seguidora nossa, que talvez, o que eu relacionei? Que talvez eu não estivesse tão decidida assim a emagrecer esses quilinhos. E talvez isso aconteça agora, porque eu não estou muito sociável. E também está na época de frio, então eu não tenho que colocar meu corpo à mostra, não saio, não vejo ninguém. Aí eu acho que eu penso, quando é que eu vou ver alguém, né? Então, tipo, deixa eu ficar tranquila aqui na minha. Eu vou deixar de comer isso aqui agora. Aí
Porque eu lembro que quando eu era muito mais ativa socialmente, eu não saía nunca da dieta, porque todo final de semana eu precisava estar impecável. Então, eu nunca saí da dieta. E aí eu fiquei conectando isso com o que uma seguidora nossa falou sobre ela, particularmente, não ligar muito para estética. Ela falou que ficou a pandemia inteira praticamente sem se olhar no espelho. Que ela só olhava o rosto, mais ou menos, no espelho do banheiro e estava tudo bem. Se estivesse tudo bem, ela saía para fazer alguma coisa que ela precisasse, né? Mas assim, eu conseguia levar desse jeito. E eu fiquei, gente, será que isso também influencia a preocupação de você não. Se você estiver saindo e outras pessoas te verem, você se preocupa mais? Será que impacta? Porque no caso da nossa seguidora, ela falou que isso aconteceu principalmente na pandemia. E eu vejo o meu caso de me preocupar mais quando eu vejo alguém. Será que isso também é para a Uhum. maioria das pessoas? Que elas, se você não está vendo ninguém, aí você se desleixa mesmo? Com certeza, porque nós somos seres social, né? Isso quer dizer que o olhar do outro é importante para a gente, como Por um mais que a gente reflexo, negue, né? Por como mais que a gente negue. vamos dizer assim, tem um ideal da gente ser independente, autônomo, não tô nem aí. Isso é ilusão, né? É, a opinião do outro, o olhar do outro, começa lá na mãe, né? Quando a gente é bebê, nós nos fazemos seres humanos, nos subjetivamos, né? Falando um pouco em termos técnicos, mas nós nos tornamos sujeitos pelo olhar da mãe. A mãe, enquanto aquela pessoa que cuida, né? Que faz a maternagem, pode até não ser a mãe biológica, não tem problema, mas é aquela pessoa que está ali, né? Não é à toa que o neném começa a rir, sorrir e reagir pelo olhar ali, né, dessa pessoa que está exercendo o papel da mãe. E depois vai ampliando para o pai, para a babá, para a tia, para a avó, enfim. Então, né, um neném faz gracinha é para uma outra pessoa, né? Não é para ele mesmo, sozinho, não fica rindo sozinho. Então, nós somos seres dependentes do outro, do social, e esse olhar, esse feedback, esse retorno é muito importante. Ele serve como um espelho nesse sentido, para a gente se ver, para a gente se confirmar o que eu sou, como é que eu estou. Então, com certeza, se você está numa situação em que você, por algum motivo, está perdendo esse olhar do outro, seja numa pandemia que a gente ficou isolado, seja porque você está se isolando por, sei lá, está aí enfurnada trabalhando, é como se desligasse um pouco esse espelho, né, esse feedback. E aí fica mais fácil você esquecer do seu projeto, chutar o balde, né, e se entregar, vamos dizer assim, um pouco mais àquele prazer momentâneo. Claro, a pandemia também teve outros fatores, né? Porque foi uma situação muito delicada em termos de lidar aí com as incertezas, com os medos, com a solidão. Teve o fato de estar em casa o tempo todo, né? Então tá ali perto do armário e da geladeira. Teve outros fatores que muita gente terminou engordando ou voltando a engordar durante a pandemia. Agora, o que a gente pode fazer, e a gente faz na mentoria, é um trabalho de visualização do futuro, né? Quando você, de alguma forma, não é que substitui, mas você fixa bem, fortalece essa visão de futuro, de onde você quer chegar. Essa é uma das etapas no trabalho de transformar o sonho em projeto. Também tem uma live sobre isso. Então, uma das fases é você ter essa visão de futuro, você enxergar de uma forma bem concreta, bem específica, onde você quer chegar. Porque aquela história, não tem aquela a parte do conto da Alice, né? Que ela pergunta pro gato, qual é o caminho, por onde que eu vou? Aí ele fala, para onde você quer ir? Onde você quer ir? Ela fala, não sei, qualquer lugar. Ele fala, bom, se você não sabe onde você quer ir, qualquer lugar, qualquer Qualquer caminho caminho serve, serve. né? Então,
até para trazer um pouco esse futuro para o presente e ficar mais fácil de fazer as escolhas, como eu falei, intertemporais, né, entre o presente e o futuro, você traz essa visão bem para o presente, materializa, concretiza, tenta ser bem específico para ela estar presente com você e você não se desligar, não perdê-la de vista. Por exemplo, numa situação que você não está tendo muito contato social, ou está numa pandemia, ou então é um futuro muito longe. Então, por exemplo, em relação ao emagrecimento, a gente especifica quantos quilos, tenta visualizar como você vai aparecer, como é que você vai ficar, o seu corpo, que tipo de roupa que você vai usar, que outras atividades você se vê fazendo quando tiver mais. Então, você traz o futuro para o presente, ele fica mais presente para você, fica mais próximo, mais concreto, então fica mais fácil de você não esquecer dele, né? Porque se ficar uma coisa muito vaga, não, eu quero emagrecer. É fácil de você esquecer, né? É fácil de você adiar, como você falou assim, não, depois eu penso nisso. Se você tem a visão bem concreta, específica, fica mais fácil. É como se fosse essa. Porque quando você olha o olhar do outro, você lembra, né? Você resgata essa imagem, mas você tem outras estratégias para você poder resgatar ou nem perdê-la da sua mente. E não precisar tanto desse olhar do outro, como, por exemplo, esse exercício da visualização do futuro. E é importante subdividir isso, né, em metas semanais, Sim, né, sim, menores. sim. Isso é uma outra fase da transformação de um sonho num projeto, é você colocar etapas intermediárias, justamente para ficar mais concreto esse passo a passo, esse caminho até lá naquele futuro lá longe e distante e demorado. Então você tem uma sensação de que já está chegando, você tem ali uma visão de que você está subindo a escadinha, né, em passo a passo, e também você consegue comemorar, isso é muito importante, né? Você uh, conquista ali um passo, uma etapa intermediária que você definiu e pode comemorar, pode ter a certeza que você está no caminho certo, pode refazer o planejamento se as etapas intermediárias não estão se concretizando. Então você tem um controle maior e é uma forma, sim, de concretizar, de lembrar aquele futuro distante. Né? Você lembrou bem. Ai, eu adorei, eu adorei. Olha, eu nem percebi, porque hoje eu coloquei tantas questões internas aqui também na live de dúvidas, que a gente ficou Acho já que a gente tem que 40 minutos começar aqui. a Que fica convidar nossos participantes para eles também trazerem suas questões Vamos, pessoais, né? Vamos vamos fazer fazer. aqui consultoria ao vivo. Vamos convidar, Pode. vamos convidar. Vamos convidar alguns avatares, Vamos. algumas pessoas da audiência para vir cá tirar suas dúvidas. Só a Eu pessoa acho colocar, que também quero participar, né? E a gente pode chamar aqui. muito legal, adorei. Quando crescer, quero ser igual, parece. Gente, ó, então essa live aqui, o tema já pode colocar. A gente falou de desafios de 21 dias, não, né? Desafios de emagrecimento, força de vontade, manter força de vontade a longo prazo, né? E também do impacto do social no nosso emagrecimento, né? Da visão do outro no nosso emagrecimento. Então a gente já pode Sim, mudar o nome dessa live para deixar aqui os temas bem apontados para as pessoas verem depois, quem não conseguiu tá assistir. bem. Ok, Ó, ok. adorei. Até Obrigada, semana que Mari. vem. Até semana que vem. Beijo. Obrigada a todo Beijo. mundo que participou. Podem deixar lá os comentários, dúvidas, que a gente responde na outra live. E quem quiser participar, vamos começar a convidar aí nossos participantes. Tchau, Beijo. beijo, Mari.